Oi, turminha, tudo bem? Hoje nosso conteúdo será sobre ciências, atividades, da página 184 e da página 185. Mas antes de fazermos essas atividades em seu livro, vamos primeiro fazer uma revisão sobre o conteúdo dessas atividades. Vamos estudar doenças causadas por micro-organismos. Vocês vão acompanhar comigo da página 175 até a página 181. Os micro-organismos são seres tão pequenos que só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. E eles estão em diferentes ambientes, no solo, no ar, na água e até no interior do nosso corpo. Entre esses seres tão pequenos, nós vamos citar as bactérias. Então, as bactérias são organismos unicelulares, quer dizer que são compostos por uma célula. E algumas delas podem viver em ambientes sem ar. Embora possam ser causadoras de doenças, são as bactérias as grandes responsáveis pela decomposição dos seres mortos. No organismo humano, certos tipos de bactérias atuam no intestino, ajudando-o a absorver melhor os alimentos e deixando o corpo em equilíbrio. Fungos. Alguns fungos que podem ser vistos a olho nu são o bolor do pão, os cogumelos e o mofo. A maioria dos bolores contém substâncias tóxicas, por isso não devem ser ingeridos. Alguns fungos são usados na fabricação de alimentos e medicamentos. Aí na página do seu livro 175, vocês poderão ver um exemplo que o livro nos trouxe. Fatias de pão com bolor. Olha, eles são substâncias tóxicas. Eu disse para vocês que alguns fungos são usados na fabricação de medicamentos. Vou dar um exemplo para vocês de penicilina. Penicilina é um antibiótico usado para poder fazer os medicamentos, os remédios que vocês tomam quando estão doentes, com dor de garganta, entre outros. Na alimentação, nós temos o champignon, que vocês podem ver aí no seu livro, na página 176, que é uma espécie de cogumelo comestível. Usamos muito esses cogumelos em estrogonofe, que eles fazem estrogonofe de frango, de carne, e também é usado nos outros alimentos, outros tipos de alimentos. Nós temos também o shimeji e o shiitake. Os fungos também são usados para fazer o fermento, que são utilizados para fazer os pães, os bolos e algumas bebidas. Protozoários. Os protozoários são seres formados de uma única célula. Podem habitar em animais e vegetais, além de viver na água e no solo. Alguns protozoários realizam todas as funções necessárias à vida, como alimentação, respiração, reprodução, excreção e locomoção. Muitas doenças são causadas por protozoários, como a doença de Chagas e a malária. A malária, ela é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles. A doença de Chagas, ela é transmitida pelas fezes do inseto barbeiro. Vírus. Os vírus são seres microscópicos que podem se reproduzir em outro corpo de maneira rápida. Também pode infectar bactérias, plantas, animais e quando se instalam no organismo humano, podem ocasionar muitos tipos de doenças, como várias formas de transmissão, como por exemplo, a gripe, a febre amarela, a dengue e a AIDS. Os micro-organismos benéficos ao ser humano, como por exemplo, podem ser utilizados na fabricação de pães e iogurtes. Um exemplo também são os alimentos probióticos, organismos vivos que, administrados em quantidade adequadas, conferem benefício à saúde do indivíduo. Muitos produtos lácteos fermentados, como o iogurte e o kefir, contêm probióticos. O kefir
é uma substância fermentada levemente azeda e produzida a partir da ação de bactérias e leveduras, que são os fungos. Esses micro-organismos e os produtos que eles geram promovem benefícios à saúde, resistência a doenças e apresentam muitos componentes nutricionais. No seu livro aí está mostrando como cultivar o kefir de leite. Se vocês tiverem interesse, está aí as formas de como você, passo a passo, de como você irá fazer o seu kefir em casa. Mas antes de fazer o kefir, peça ajuda a um adulto para te ajudar a produzir esse kefir. Micro-organismos patogênicos e as doenças causadas por eles. Os micro-organismos que causam doenças são chamados de patogênicos. Algumas doenças causadas por eles são contagiosas. O contágio, ele pode ser direto ou indireto. O contágio é direto quando uma pessoa sadia, uma pessoa boa de saúde, pega o micro-organismo de uma pessoa doente, né? Por quê? Porque ela está próxima dessa pessoa, aí ela fica infectada. Já o contágio indireto só pode ser transmitido através de objetos contaminados. Se a pessoa está doente, pega um objeto e você vai lá, uma pessoa sadia vai lá e pega esse objeto. E aí ela fica contaminado, como por exemplo os lençóis, os copos, os talheres, entre outros. Vamos conhecer um pouco mais algumas doenças provocadas por micro-organismos patogênicos que são contagiosas. Então são elas a doença de Chagas, a dengue, a raiva, a cólera, o tétano e a tuberculose. Doença de Chagas é causada por um parasita que vive no intestino de um inseto sugador de sangue, o barbeiro ou chupança. Ao picar uma pessoa, o barbeiro pode deixar no ferimento fezes contendo o parasita. E esse parasita multiplica-se e invade seus órgãos, provocando a doença de Chagas. Caso atinja o coração, pode levar até a morte. Dengue. Sabemos que a dengue é originada por um vírus transmitido ao ser humano pela picada da fêmea de um mosquito. O mosquito Aedes aegypti. A fêmea do mosquito pica uma pessoa com o vírus, infectando-se. Ao picar outra pessoa, o inseto injeta nela o vírus. O Aedes aegypti também é o transmissor da chikungunya e zika. Raiva. A raiva ela é causada por um vírus e pode acometer seres humanos, cães, gatos e outros mamíferos. O animal doente transmite o vírus da raiva quando morde, lambe ou arranha outro animal ou uma pessoa. E para prevenir é preciso que vacinar esses animais uma vez por ano. A cólera ela é causada por uma bactéria denominada Vibrião colérico, transmitida ao ser humano por meio de água ou alimentos contaminados. Para prevenir a cólera, devemos tomar os cuidados básicos de higiene e saneamento, como por exemplo, beber água filtrada ou fervida, lavar frutas e verduras e cozinhar bem esses alimentos. Em lugares que não há rede de saneamento, as fezes contaminadas podem chegar no rio e contaminar os peixes. E também podem chegar nas águas usadas nas plantações, e as pessoas que comerem esse alimento contaminado também ficarão doentes. O tétano, ele é causado por uma bactéria que pode ser encontrada em locais com bastante poeira, no lixo, no solo e em metais enferrujados, em fezes de animais e humanos e em objetos que possam contaminar o ser humano. A bactéria do tétano penetra no organismo por meio de cortes, arranhões e outros ferimentos. Tuberculose. Ela é causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch, que ataca vários órgãos, sobretudo o pulmão. Formas de prevenir-se contra a tuberculose é tomar a vacina BCG,
ter uma boa alimentação, praticar atividades ao ar livre e evitar contato com a pessoa doente. Na página 181, vamos estar vendo sobre prevenção de doenças. Então, muitas doenças contagiosas podem ser evitadas tomando vacinas. Como você vê aí no exemplo do seu livro, aí tem as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação recomendado pelo Ministério da Saúde para crianças. Isso aqui é um cartão de vacina de um Calendário Nacional de Vacinação em 2019. Todas as crianças têm esse cartão de vacina. Se você não viu ainda o seu cartão de vacina, verifique com a sua mamãe, para ela te mostrar quais as vacinas você já tomou, quais você ainda irá tomar. Fiquem atentos, então, para todas essas vacinas, para que você possa prevenir de várias doenças. Agora vamos para as nossas atividades do seu livro na página 184. Então vamos comigo no número 7. Leia o texto a seguir. O ser humano utiliza os fungos desde a antiguidade. Hoje eles fazem parte do nosso cotidiano, por exemplo, na produção de pães, queijos, bolos e também de medicamentos. A penicilina é um remédio usado contra várias doenças. Ela é feita de um fungo, o Penicillium. Alguns fungos provocam doenças, como o sapinho e a micose de pele. Também são responsáveis com as bactérias pelo cheiro característico de chulé. Os fungos causam ainda doenças nos outros animais e nas plantas. Agora, discuta com os colegas em quais situações os fungos podem ser benéficos aos seres humanos e quando eles são maléficos. Crianças, essa perguntinha eu gostaria que vocês fizessem em seu caderno de ciências. Façam um cabeçalho, copie essa número 7, copie a pergunta e respondam. A número 8. Você aprendeu que os micro-organismos também têm utilidade na medicina. Pesquise, descubra e escreva para que servem as vacinas e os antibióticos. Número 9. Pense em uma doença que você já teve e foi causada por micro-organismos. Depois busque informações sobre essa doença. É uma resposta pessoal. Pesquise informações sobre a doença que você já teve, que foi causada por micro-organismos. Converse com o papai e a mamãe e verifique se você já teve algum tipo de doença, causada por micro-organismos. É uma resposta pessoal. Número 10. Cruzadinhas são muito divertidas. Vá para a página 32 do caderno de Criatividade e Alegria e complete uma na atividade 22. Essa atividade nós iremos responder em outro momento. Mas você também poderá perguntar para a sua professora da turma qual momento vocês irão responder. Número 11, na página 185. Cite alguns cuidados que devemos ter para evitar doenças causadas pela ingestão de alimentos ou água contaminados por certas bactérias, vírus ou outros micro-organismos parasitas. Número 12. Leia o seguinte trecho de uma reportagem. Bactérias dos gêneros Bacillus, Pseudomonas, Rhodobacter e Astromobacter são exemplos de micro-organismos capazes de degradar petróleo e seus derivados por um processo conhecido como biorremediação. Além das bactérias, fungos e plantas também são utilizados para remover ou degradar contaminantes ambientais. A contaminação por petróleo, metais pesados, agrotóxicos, esgoto e outros resíduos também pode ser revertida com a aplicação dessa técnica versátil e, muitas vezes, mais barata e ecologicamente sustentável do que as técnicas tradicionais. Crie um título para essa reportagem usando o termo micro-organismos. A número 13. O chamado fermento biológico contém micro-organismos que transformam o açúcar da massa do pão em energia e geram produtos como gás carbônico. Parte do gás liberado fica aprisionado na massa, formando pequenos buracos. O aumento de temperatura durante a cozedura do pão provoca a expansão do gás carbônico. Consequentemente, o aumento do tamanho desses buracos na massa. Qual é o benefício de adicionar micro-organismos na massa de pão?
Respondam e depois vocês voltam para corrigir. Vamos corrigir? A número 7, vou ler a perguntinha. Agora, discuta com os colegas em quais situações os fungos podem ser benéficos aos seres humanos e quando eles são maléficos. Os fungos podem ser benéficos quando utilizados na produção de medicamentos, alimentos e bebidas, entre outros produtos. Eles são maléficos quando causam doenças. Na número 8. Você aprendeu que os micro-organismos também têm utilidade na medicina. Pesquise, descubra e escreva para que servem as vacinas e os antibióticos. As vacinas estimulam as defesas do organismo. Os antibióticos combatem as bactérias que causam doenças. Na número 9, pense em uma doença que você já teve e foi causada por micro-organismos. Depois busque informações sobre essa doença. É uma resposta pessoal. Vocês responderam? Então sua resposta está correta. Mas se você não teve nenhuma dessas doenças, ótimo, escreva. Não tive nenhuma dessas doenças. A número 11. Cite alguns cuidados que devemos ter para evitar doenças causadas pela ingestão de alimentos e ou água contaminados por certas bactérias, vírus ou outros micro-organismos parasitas. Para prevenir doenças transmitidas por alimentos e ou água contaminados, devemos tomar os cuidados básicos de higiene e saneamento, como beber água filtrada ou fervida, lavar frutas e verduras e cozinhar bem os alimentos, especialmente peixes e outros animais que vivem na água. Na número 12, fala assim: crie um título para essa reportagem usando o termo micro-organismos. É uma resposta pessoal, então a sua vai estar correta. Mas eu trouxe uma sugestão para vocês. Micro-organismos crescem rapidamente. Número 13. Qual é o benefício de adicionar micro-organismos na massa de pão? A liberação e a expansão do gás promovem o crescimento da massa de pão e de outras massas, tornando-a mais fofa. Prontinho, crianças? Beijos e até a próxima!